Rami, brasileiro que vive lá em Israel há 11 anos. Esse é dos assuntos principais internacionais aqui para o Brasil, que é a guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã. Mas dentro do Brasil a gente tem outro grande assunto, principalmente a partir de hoje, que é a prisão do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Ele foi preso hoje pela Polícia Federal pela segunda vez, né? Porque ele foi preso uma primeira vez lá em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero, quando o André Mendonça, o ministro relator do caso do Banco Master, não era ainda o relator do caso do Banco Master, era o ministro Dias Toffoli, e ao longo do curso da investigação foi provado que o ministro Dias Toffoli tinha uma proximidade ali com o caso do Banco Master, principalmente por causa do Resort Itaiaia, como a gente aqui em Metrópolis.com, através da coluna da Andresa Matais, divulgou que ele era sócio do resort. Depois de toda essa confusão, o ministro Dias Toffoli desiste da relatoria e fica com André Mendonça, que hoje faz a sua primeira prisão, libera a sua primeira prisão para que a Polícia Federal fosse às ruas, prendeu o Daniel Vorcaro, também o Fabiano Zeta, o cunhado do Daniel Vorcaro, que, de acordo com as últimas informações, ele teve o pedido de prisão preventiva, mas não foi encontrado ainda pela Polícia Federal, e outras 2 pessoas também tiveram a prisão preventiva decretada. Essas outras 2 pessoas a gente ainda não tem os nomes. Além disso, a Polícia Federal foi às ruas de São Paulo e de Minas Gerais para cumprir 15 mandados de busca e apreensão, que são aquelas buscas que a Polícia Federal faz em endereços ligados a essas pessoas investigadas para conseguir mais provas. Celulares, documentos, pendrives, tudo que pode ter de recurso para avançar com as investigações. Hoje é a terceira fase da Operação Compliance Zero, que é aquela operação principal da Polícia Federal sobre o Banco Master. Para falar um pouquinho mais sobre isso com a gente, eu vou chamar o Felipe Monteiro, nosso analista, que geralmente está no Contexto Metrópolis e hoje tenho a sorte de contar também no Acorda Metrópolis. Bom dia, Felipe. Bom dia, Nath. Prazer estar com você aqui no Acorda, no texto. Prazer. Ô, Felipe, o Daniel Vorcaro não quis vir a Brasília há algum tempo para fazer os seus depoimentos na CPMI do INSS, na CAI, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, porque ele queria vir no jatinho particular dele. E o André Mendonça falou, o senhor pode nem precisar ir, eu tô te dando a liberdade de escolher, mas se for, só pode ir num jato da Polícia Federal ou num voo comercial. A gente sabe que o Daniel Vorcaro há muito tempo não anda num voo comercial, ele nem se lembra mais daquela poltrona apertada, daquelas 2 unidades de amendoim que nos dão nos aviões comerciais. E agora, pelo menos, parece que ele vai passar a se acostumar com os jatos da Polícia Federal, porque essa deve ser a nova realidade dele, né, ô Felipe? Exatamente. Essa foi a primeira grande operação, no cuidado do André Mendonça, que culminou na prisão do Daniel Vorcaro, né? É mais um capítulo da saga do Banco Master e do Daniel Vorcaro. E como você bem colocou aqui, né, uma das críticas que eu fiz publicamente ao André Mendonça foi esse esvaziamento da CPI, né? E da CPMI ao tentar, né, dar a facultatividade do Daniel Vorcaro de participar da CPI, da CPMI. A gente sabe que os parlamentares, quando estão na CPMI, eles estão investidos, né, em poderes de autoridades judiciais, né? Então, caso a CPMI e a CPI, né, da facção criminosa queira, né, convocar o Vorcaro, ele deveria ser obrigado a ir, sim, né, prestar o depoimento dele. Claro que ele poderia muito bem ficar em silêncio, caso assim a defesa considerasse, mas da facultatividade dele de participar desse instituto, né, que é a CPI, é um absurdo a decisão do André Mendonça. Mas a gente viu, né, que a mudança de relatoria do Toffoli para o André Mendonça começou a fazer com que a investigação ficasse muito mais séria, Nath. A gente viu agora a prisão do Daniel Vorcaro e do seu cunhado, né, e a busca e apreensão em mais de 15 localidades em Minas Gerais e São Paulo, né, mostrando que foi uma boa situação e decisão, né, do Supremo Tribunal Federal em alterar a relatoria para o André Mendonça. Vou chamar para a nossa conversa aqui o Enzo Marcos, que é nosso repórter lá da redação de São Paulo. Enzo, primeiramente, bom dia. Em segundo, feliz aniversário. Estou me avisando que é seu aniversário. E terceiro, claro,
traga as informações. O Enzo que está acompanhando as operações, a terceira fase da Operação Compliance Zero, seguindo aí pelas ruas de São Paulo, atrás das prisões preventivas e também dos 15 mandados de busca e apreensão, né, Enzo? Bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Metrópolis. Obrigado pelos parabéns. É isso mesmo, eu estou aqui na sede. Eu estou aqui na sede da Polícia Federal, aqui na Lapa, em São Paulo, para onde veio o Daniel Vorcaro após ser preso em casa. A Polícia Federal fez essa terceira fase da Operação Compliance Zero, prendeu o Vorcaro na casa dele em São Paulo e para a superintendência da PF na região da Lapa. Ele chegou aqui um pouco antes das 8 horas da manhã e, como vocês mesmos disseram, outros mandados de prisão temporária estão sendo cumpridos durante a data de hoje. Além do Daniel Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Campos Etel, também é alvo e, por enquanto, até o momento da nossa entrada, ainda não foi localizado. Mas outros 2 nomes também são alvos de prisão preventiva, do pedido de prisão preventiva. São eles Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva. Eu tive acesso à decisão da prisão temporária emitida pelo Supremo Tribunal Federal. Se vocês me permitem, eu vou dar uma lida para explicar um pouquinho desse papel, dos outros 2 nomes que a gente até agora não sabia quais eram, para entender o papel deles nesse grupo que está sendo investigado e teve a prisão preventiva pedida de ontem para hoje. Bom, segundo a decisão do STF, Daniel Vorcaro é apontado como líder da organização criminosa, o Fabiano Campos Etel é o operador financeiro do grupo, o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Felipe Mourão, e o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, tem essa informação ainda do Marilson, ele é um policial federal aposentado, segundo o pedido de prisão. É uma medida que impõe para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal. Isso isso corrobora, isso concorda com o que a gente já publicou, o Metrópolis, que o Daniel Vorcaro foi alvo da prisão temporária hoje, Daniel Vorcaro e outras três pessoas por obstruir a investigação, por um risco de obstrução da investigação. Ô Enzo, lá atrás, em novembro, quando ele foi preso a primeira vez, ele estava deixando o Brasil, né? O Daniel Vorcaro foi preso, literalmente deixando o Brasil. Ele estava no raio-x do aeroporto de Guarulhos, o aeroporto internacional de São Paulo, isso em novembro. 10 dias depois ele foi solto. Isso foi bastante polêmico, inclusive, né? Muita gente falando, é porque empresário consegue isso, porque outra pessoa não consegue. Enfim, foi solto, mas ficou com diversas medidas restritivas justamente para não atrapalhar a investigação e não sair do país. E aí, 2 meses depois, quem foi pego numa situação bastante parecida foi o Fabiano Zettel, o Felipe Monteiro, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, também investigado, e ele estava no aeroporto de Guarulhos, uma situação muito parecida com a do Daniel Vorcaro. Mas no caso do Fabiano Zettel, ele foi detido e também segue diversas medidas restritivas até hoje, porque hoje tem aí o pedido de prisão preventiva dele também. E agora essas outras informações que o Enzo trouxe pra gente, o sinal do Enzo caiu, mas aí eu consigo finalizar contigo, ô Felipe. Informações importantes que o Enzo traz e, claro, ao longo das próximas horas é que a gente vai entender melhor tudo que está acontecendo, né? Nath, olha a gravidade do assunto que o Enzo trouxe pra gente, né? Primeiro que quando a conversão da prisão do Daniel Vorcaro para prisão domiciliar, né, foi dada, né, a desembargadora do Tribunal Regional Federal decidiu que medidas restritivas outras poderiam ser suficientes, não só a prisão, que seria uma medida mais grave, para impedir que Daniel Vorcaro continuasse a cometer o crime, né? E ele preso, né, utilizava de policiais aposentados para monitorar adversários políticos. E mais do que isso, ao que tudo indica, na decisão, né, havia uma tal estratégia, um plano grande, né, para intimidar jornalista, assaltando jornalista. Ou seja, intimidar o jornalista é um crime contra a imprensa, né, querer calar a imprensa. E a imprensa, no Estado Democrático de Direito, é o sustentáculo, é o pilar basilar do Estado Democrático de Direito. Então você vê que Daniel Vorcaro, mesmo preso, continuava querendo, né, ameaçar jornalista, monitorar adversários políticos para conseguir, de certa forma, comandar a investigação. Isso é muito grave, Por isso que a decisão do André Mendonça foi muito acertada, né? Não dá para manter o Daniel Vorcaro em sua residência
tendo acesso a grupo de WhatsApp, tendo possibilidade de conversar com policiais aposentados que fariam, né, o monitoramento de adversários políticos, de adversários corporativos do Daniel Alvorcaro e do Banco Master, né? Olha o ponto que chegamos, Nath. Olha o ponto que chegamos, olha o ponto que se acha, né, o Daniel Alvorcaro e o Banco Master acima das instituições brasileiras, que poderia comandar, né, e indicar, né, para onde vai a investigação. Por isso que essa decisão de prisão domiciliar do Daniel Alvorcaro foi muito acertada. Tem que parar, né, de prejudicar a instrução criminal, porque o que a gente quer, no final das contas, Nath, é revelar tudo o que acontece por trás desse grande imbróglio que é o Banco Master, que tem tentáculos em vários setores políticos, econômicos e no judiciário do Brasil. Uhum. E, Felipe, todas as vezes que a Polícia Federal vai às ruas para fazer esses mandados de busca e apreensão, principalmente, recolhe diversas provas novas, aparelhos eletrônicos, celulares, consegue lá no futuro a quebra desses celulares, né, dos sigilos, da criptografia, para conseguir resgatar mensagens e movimentações financeiras em aplicativos de banco, avaliar toda a vida e o caminho, principalmente do dinheiro, dessas pessoas todas que estão sendo investigadas. Além disso, nessa terceira fase da Operação Compliance Zero, teve o bloqueio de bens no montante de 22 bilhões de reais. Então é isso também, né? Uma pessoa que está mal intencionada, com um dinheiro todo desse, consegue sair comprando um montão de gente. Basicamente também é isso que a Polícia Federal quer evitar. Que ele continue fazendo os crimes dele, continue fazendo fraudes, continue comprando pessoas, continue se bem relacionando e atrapalhando, claro, as investigações. O caso do Banco Master começa lá em novembro e a gente não sabe também como termina, né? Não, exatamente. Esse caso, ninguém sabe como vai terminar. Só sabendo vai terminar muito mal para muita gente, né? A gente vai saber exatamente o que está por trás da República no Brasil. Agora, Nath, uma crítica que eu faço, né, a esse processo do Banco Master, né, não a Polícia Federal, mas o Judiciário no Brasil, veja só, ele se iniciou, né, pelo menos publicamente, né, em novembro do ano passado. Ou seja, tínhamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, estamos em março. Ou seja, em 4 meses, sem sombra de dúvida, essas pessoas investigadas poderiam muito bem se desfazer de qualquer tipo de documentação, qualquer tipo de prova. Então, a minha dúvida é a seguinte: será que esse pedido da Polícia Federal não foi feito lá em novembro ou lá em dezembro do ano passado para poder pegar esses investigados, né, de calça curta, né, e poder ter acesso à documentação? Sem sombra de dúvida, né, esse deferimento do André Mendonça da busca de apreensão em 15 endereços, né, a prova colhida vai ser muito menor do que seria se fosse feito no passado. Aí você vê o dano que foi para a investigação esse processo ter, primeiro, sido retirado da primeira instância e, segundo, ter ficado muito tempo nas mãos do Dias Toffoli, né? Então, é um problema que eu coloco aqui, né? Com toda certeza, esse pedido já tinha sido feito lá atrás, né? Só foi deferido agora, né? O que torna, na minha opinião, a investigação muito mais complicada e muito mais complexa. E aí você colocou um ponto importante, Nath. Ninguém sabe como vai acabar essa investigação. A gente sabe que começou. Agora, como vai acabar, ninguém sabe como vai acabar. Porque tem político do PP, tem político do União Brasil, tem político do PT. Está todo mundo envolvido, de certa forma, nesse assunto. Tem ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o buraco é muito baixo. E eu espero, realmente, que no final dessas investigações todas, com esse processo concluído, quem deve para a justiça pague o preço e que a gente repense as instituições no Brasil. Que isso, para mim, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Felipe Monteiro, o nosso analista do Contexto Metrópolis, programa da Neila Guimarães, começa às 11 horas da manhã, é claro, vai falar muito sobre Daniel Alvorcaro e também o Felipe volta, portanto, lá às 11 horas da manhã. Felipe, muito obrigada por dar essa palhinha aqui no Acorda Metrópolis. Obrigado você, Nath, por me receber. Eu havia reclamado que não era mais convidado para o seu programa, aí acontece uma bomba dessa, ou seja, nunca mais vou reclamar. Exatamente, ó. Daniel Alvorcaro tem que reclamar contigo que foi preso hoje, porque você reclamou que não aparecia aqui. Valeu, Felipe, bom dia. Valeu, obrigadão, Nath. Tchau, tchau. E é isso, hoje o Acorda Metrópolis termina um pouquinho antes, porque a gente tem entrevista bastante